maneira que eu possa te motivar, de maneira que eu possa te incentivar. O que acontece? Muitas das vezes o fato de nós sermos acometidos de setas mentais nos atrapalha no nosso processo evolutivo. E a gente começa a acreditar que não vamos conseguir superar. Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional, um cálice de integridade. De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, nós temos um encontro aqui para falar sobre a palavra de Deus, meditar um pouquinho sobre os nossos comportamentos e fazer esse momento de devoção a Deus, né? E o tema que a gente está trabalhando essa semana é observando os nossos pensamentos, isso mesmo. Nós estamos falando um pouquinho sobre os nossos pensamentos e eu quero trazer para vocês algumas mensagens, algumas passagens bíblicas que nos ajudem a ressignificar o nosso entendimento. O intuito dessa mensagem de hoje é bem diferente das outras, porque hoje eu quero usar essa mensagem de maneira que eu possa te motivar, de maneira que eu possa te incentivar. O que acontece? Muitas das vezes o fato de nós sermos acometidos de setas mentais nos atrapalha no nosso processo evolutivo. E a gente começa a acreditar que não vamos conseguir superar fases, começamos a acreditar que não vamos conseguir chegar no destino pelo qual nós começamos essa caminhada, né? Nós começamos a duvidar do propósito, começamos a colocar dúvida em tudo e não entendemos que nessa jornada de alcançar um propósito existe aí um processo. E esse processo ele é gradativo e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero nesse momento te instruir, te guiar, de maneira que você entenda que dentro do processo você precisa ter uma mentalidade fortalecida em Cristo. Por quê? Porque vão existir momentos em que você vai passar por situações difíceis e que você precisa estar com a mentalidade fortalecida. Porque quando você não observa os seus pensamentos e deixa o inimigo te atacar, é exatamente aí que ele faz você desistir do processo e muitas das vezes não caminhar rumo ao propósito. Inúmeras pessoas não conseguem avançar, não conseguem concluir propósito, não conseguem seguir em frente, ter sucesso naquilo que começou. Por quê? Justamente porque são acometidas de seta no meio do caminho. E aí essas setas, exatamente o que eu já falei nos vídeos anteriores, se você não acompanhou, dá uma acompanhada nessa semana, a gente está falando sobre isso. O inimigo, ele seta a nossa mente justamente para que ele consiga nos convencer de ter uma mentalidade contrária à vontade de Deus. E quando ele consegue fazer isso, nós passamos a acreditar que a ideia é nossa e começamos a agir de acordo com aquilo que ele tramou contra nós, tá? Parece brincadeira, parece ilusório, mas essa é a realidade dos fatos. E eu venho trazendo para vocês alguns contextos bíblicos para nos instruir aqui, para nos ajudar a combater esse mal, tá? O que acontece? Durante um processo, nós precisamos entender que a falta de maturidade muitas das vezes nos causa ansiedade, ou seja, a gente tem muita pressa. Eu não sei se você já passou por isso ou tá passando, mas eu muitas das vezes vivi isso. Sabe aquela coisa de, eu quero que aconteça logo, tá demorando demais, sabe? A falta de maturidade faz muitas das vezes a gente viver uma ansiedade que gera em nós um acúmulo de pensamentos negativos e nos conduz a desistir do caminho antes do tempo, porque achamos que está demorando demais, não entendemos o processo de semeadura, aquele processo de plantar, regar e esperar para poder colher. Então nós precisamos entender que dentro de um processo, para que a gente possa continuar, nós precisamos nutrir a nossa mentalidade de que tudo há um tempo, a gente precisa esperar, tá? E aí o que acontece? A falta de fé também deixa o nosso coração com dúvidas. E aí você vai falar, Nara, mas você já falou isso nos vídeos anteriores. Eu sei. Eu tô ressaltando isso aqui, por quê? Porque dentro do processo de evolutivo, vou te dar exemplos, tá?
esse processo aqui agora que nós estamos vivendo, de aprender a observar os nossos pensamentos e evoluir na integridade com a palavra do Senhor, aprender a palavra do Senhor, aprender sabedoria, aplicar na nossa vida, transformar o nosso entendimento, mudar os nossos hábitos, é um processo de crescimento. E dentro desse processo, se a gente não perseverar, acreditando que nós temos a capacidade de superar os obstáculos no meio do caminho, muitas das vezes nós vamos achar, eu não consigo, tá demorando demais, deixa isso pra lá, isso não é pra mim. Isso são pensamentos que nós mesmos muitas das vezes nutrimos, e é importante que a gente não deixe a nossa fé balançar. O principal alvo do inimigo é a nossa fé, porque se ele arrancar a nossa fé, acabou. Ele sabe que a nossa fé é poderosa, ele sabe que a nossa fé constrói em nós confiança para nos levar na direção certa. Então o intuito dele é usar situações que derrubem a nossa fé. Então é importante que a gente pense nisso em relação à falta de fé, tá? A falta de sabedoria também nos leva para a direção errada, ou seja, quando a gente não busca, né, o conhecimento, não busca o entendimento, não busca em Deus a direção certa. Então isso também acaba nos impedindo muitas das vezes de ter um processo de crescimento. A ideia do vídeo de hoje é falar claramente para você de uma maneira motivacional, de uma maneira que eu esteja te incentivando. Continue, não pare, ressignifique a sua mentalidade, porque o processo ele é gradativo, o processo é de semeadura, é literalmente sobre você imaginar regando uma semente. Sabe que eu anoto nas minhas coisas a palavra semente. Por quê? Porque todos os dias, quando eu vou fazer uma mesma coisa que eu já fiz anteriormente, mas que ainda não teve resultado, eu me lembro que é uma semente que eu preciso regar. Então é importante que a gente tenha essa mentalidade para saber lidar com o processo. O processo é o momento em que nós amadurecemos, crescemos e nos fortalecemos. E muitas das vezes o inimigo ele muda essa forma de pensar para fazer a gente caminhar de uma maneira errada. E aí eu vou trazer para você aqui alguns pensamentos que ele faz a gente ter, porque eu quero que você comece a olhar para você, para esses pensamentos e ressignifique isso verdadeiramente como uma nova postura. Não, eu não vou mais me olhar dessa maneira, eu não vou mais agir assim, eu vou entender que eu estou dentro de um processo e nesse processo eu preciso regar as minhas sementes, tá? Ou seja, potencializar novos pensamentos, observar os pensamentos que você tinha, as emoções erradas, as posturas erradas e ressignificar isso usando a palavra do Senhor, tá? Se tornando aí mais íntegro. Você sabe que uma das coisas que acontece muito com a gente é uma postura de falta de protagonismo. Ou seja, quando a gente se depara com certas dificuldades, se sente vítima. A gente começa aquele pensamento de tipo assim, isso acontece comigo, fulano tá indo tão bem, prosperou, cresceu, olha lá. Mas olha pra mim, olha o que aconteceu comigo, eu não tenho sorte. Então, esses são pensamentos que o inimigo coloca, que nós nutrimos e que cria em nós uma postura de vitimismo. Você começa a se vestir desse personagem vítima e não protagoniza, ou seja, não se levanta com uma nova postura. O intuito desse vídeo é fazer você adotar essa postura de protagonismo, entender que para que as coisas aconteçam na sua vida, é uma parceria entre Deus e você. Deus faz aquilo que você não pode fazer e você faz a sua parte. E a sua parte, ela não é de uma pessoa vítima que fica só observando os obstáculos e reclamando, mas é uma pessoa que alimenta novos pensamentos para adotar uma nova postura e encontrar as soluções até chegar no propósito, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, rapidinho, sobre os pensamentos que passam pela nossa cabeça quando nós estamos dentro de um processo. Geralmente, quando nós estamos dentro do processo, a gente passa por essa questão da ansiedade que eu acabei de falar pra você. Então, a gente começa com aquela coisa, tá demorando demais. Eu não tenho mais tempo. Não, eu tô velho demais. Não, mas eu já não tenho mais recurso. Não, mas se tivesse que acontecer, já tinha acontecido. Mas ninguém me apoia. E você começa a olhar somente para o tempo como uma coisa negativa e não consegue olhar para o tempo como um moldador, entendeu? Da sua evolução. Sabe a palavra do Senhor que fala sobre o barro e o oleiro? Quando o oleiro tá ali fazendo o vaso e ele desmancha e ele faz de novo, ele vai moldando, e aí em Jeremias, né? E aí fala que nós somos o vaso e que Jesus, né, é o oleiro. E ele vai fazendo isso, ele vai nos moldando ao longo do tempo. A ideia de pensar nisso é fazer a gente entender
que nós estamos num processo de moldagem. Então, não vai ser do dia para noite, a gente não vai dormir e acordar perfeito, a gente vai passar por essas situações. Olha, falhei, tenho que ressignificar, agora eu entendi, agora eu aprendi, agora eu vou mudar. São coisas que a gente começa a entender que não é do dia para noite. Então, esse pensamento de estar demorando demais é um pensamento imaturo, de uma pessoa que não compreende que tudo na vida é conquistado através de um processo gradativo, ou seja, um processo que vai evoluindo ao tempo. Você pode perceber que muitas coisas que você admira são pessoas, vou dar um exemplo, tá? São circunstâncias, são pessoas de processos longos, que levaram tempo para amadurecer, pessoas com autoridade, situações que levaram tempo para acontecer. Então nós precisamos entender que com a gente também é assim. Não é sobre demais, tá demorando demais. É porque nós ainda não evoluímos o suficiente, não estamos prontos para viver dentro do propósito. E essa ideia, muitas das vezes o inimigo de nossas almas, ele usa justamente para nos aprisionar em pensamentos negativos, nos fazer murmurar, nos fazer a gente se perder e não entender que é um processo, tá? Dias de luta, dias de glória. Alguns dias você vai acordar com a sua fé lá no alto, dando glória a Deus e acreditando em tudo. Vão ter dias que você vai se deparar com desafios e você precisa entender que são processos. Dias mais altos, dias mais baixos, não são processos e não está demorando demais. Está dentro de um tempo de evolução e amadurecimento, tá? Outro pensamento que as pessoas lidam muito, não aguento mais, eu não aguento mais, sabe? Tem pessoas que chegam até, eu vou dar um exemplo simples aqui, terminar relacionamentos de casamento porque não conseguem lidar com as dificuldades, buscar uma solução, um amadurecimento para administrar a situação. As pessoas literalmente, elas descartam, por quê? Porque elas não sabem lidar com a dificuldade. E a palavra do Senhor, ela nos ensina a lidar com a dificuldade. Eu vou trazer aqui para você aqui os versículos que eu separei. Outra coisa, muitas das vezes as pessoas olham muito mais para o problema do que para o propósito. Se Deus colocou no seu coração uma jornada, uma caminhada, se você tem na sua mente um propósito, uma direção, mas no meio do caminho surgiram obstáculos, você não pode desistir, você precisa perseverar. Muitas das vezes esse pensamento de olhar muito mais para o problema, nossa, é grande demais, não tenho recurso para resolver, nossa, agora eu estou me sentindo extremamente limitado e impossibilitado. Gente, quando você estiver literalmente impossibilitado, é o momento em que você tem que depositar sua fé em Deus. É o momento que você tem que entender que é Deus que vai resolver. Quando está sobre o nosso alcance, a gente precisa protagonizar. Quando não está sobre o nosso alcance, nós precisamos confiar, depositar a fé em Deus. Então, às vezes, esse pensamento de olhar muito mais para o problema, nossa, olha a minha situação, tá complicada. E isso geralmente nutre no nosso pensamento um comportamento de vitimismo. E a gente precisa fazer o quê? A gente precisa observar os nossos pensamentos, a gente precisa ressignificar os nossos pensamentos. E hoje é disso que a gente está falando, que você precisa entender que o processo ele é gradativo. E isso se dá na sua mente também. Você precisa educar os seus pensamentos, a compreender que a mente também ela precisa respeitar o tempo, ela precisa perseverar, ela precisa continuar, tá? E aí o que eu sempre falo aqui que é sobre a dúvida. A dúvida é a principal estratégia maligna para impedir que a nossa fé avance. E aí a gente começa a duvidar de tudo, duvidar que vai acontecer, duvidar que a gente vai conseguir, duvidar da nossa capacidade, duvidar que Deus pode fazer. Aí vem um monte de dúvidas e é exatamente nesse momento que o inimigo geralmente coloca a pessoa na direção errada, faz a pessoa desistir muitas das vezes de um ministério, desistir muitas das vezes de uma profissão, desistir muitas das vezes de um relacionamento, desistir muitas das vezes da própria vida, tá? Desistir de caminhar com Deus, desistir de se aperfeiçoar, né, na palavra do Senhor, na sabedoria. É com excesso de dúvida que ele faz a pessoa desistir. A dúvida é a principal estratégia, ele usa a incredulidade, né, para fazer a gente desacreditar que nós vamos alcançar. E pasme você, o que faz você alcançar é verdadeiramente perseverar no momento da dificuldade. Sabe, é você ser resistente, resiliente. Não é sobre o quanto você foi, mas o quanto você suportou. Você entende o que eu quero dizer? Um tempo atrás eu vou ser breve nisso que eu vou falar agora. Um tempo atrás eu fiz um texto, postei na internet, sobre a diferença de você ser persistente e resiliente.
para que as pessoas pudessem entender. A persistência é o quanto você bate, é o quanto você persiste, é o quanto você protagoniza, vou atrás, vou solucionar, vou fazer. E a resiliência é o quanto você suporta, o quanto as coisas estão difíceis, mas você fala, não vou sair daqui, eu não vou desistir, eu vou ficar aqui. Você cai, mas você levanta, eu vou continuar. Você cai, mas você levanta, não, eu vou tentar de novo. Você cai, mas você levanta, não, eu não vou parar. Isso é resiliência e é esse ponto que entra a nossa fé. É quando a gente olha para a situação e fala, não tem força, não sei como vou fazer, não sei resolver, mas eu confio que Deus vai me ajudar e você persevera. Essas são mentalidades que nós precisamos construir, tá? Às vezes hoje não vai vir para você, nesse contexto que eu estou trazendo hoje, um ensinamento profundo, mas vai trazer para você, sabe, uma inspiração, uma motivação, uma ressignificação desse pensamento em relação ao processo. Gente, não é fácil lidar com o processo, principalmente quando nós mesmos estamos imaturos, tá? Eu mesma falo por mim, quantos processos eu passei na minha vida em que eu tinha muita dificuldade de evoluir, ou seja, de enxergar o que Deus estava querendo me mostrar. E eu batia muito na mesma tecla, eu errava muito do mesmo jeito, e eu ficava irritada com aquilo, e eu achava que a culpa era de Deus, da circunstância, eu não entendia que eu não tinha maturidade para viver o processo, que eu estava num processo de crescimento, e que isso, eu tinha que viver certos desafios para aprender e evoluir. Tudo é uma lição que nos leva à maturidade, que nos leva à evolução, tá? E o que acontece muitas das vezes, espiritualmente falando? Eu gosto de trazer esse ponto porque muitas das vezes a gente não consegue enxergar. Muitas pessoas não conseguem enxergar, né, por trás dos bastidores o que está acontecendo, o que o inimigo faz. E, gente, sempre vai ser seta na mente. Sempre vai ser aquela batalha na mente. Ele vai usar pessoas? Vai. Ele vai usar a situação? Vai. Ele vai manipular, articular os locais, os ambientes? Vai. Mas a sua mente é o alvo dele, porque é através dos seus pensamentos que você faz as coisas. Então, primeiro ele precisa fazer você pensar. Depois que ele faz você pensar, ele quer potencializar essa crença para que você, de fato, comece a ter hábitos voltados para o que ele quer. Ou seja, ele articula o tempo inteiro os seus pensamentos. É por isso que a gente está com esse tema essa semana. Você precisa observar os seus pensamentos para se blindar contra o inimigo. E só para deixar aqui um anexo, sempre ore pela sua mente, para Deus blindar a sua mente, tá? Então vamos lá, o que ele faz? Um dos maiores enganos que ele cria é distorcer a nossa percepção sobre nós mesmos, ou seja, ele faz a gente olhar pra gente como se nós não fôssemos capazes de viver aquele processo, ou de avançar, ou de crescer. Ele faz a gente, ele cega na nossa mente, eu não vou conseguir. Ele fala na nossa cabeça, eu não vou conseguir. Porque ele não vai falar, olha, você não vai conseguir. Ele vai fazer você pensar que é você que está acreditando que não vai conseguir. Então ele fala aqui uma vozinha, eu não vou conseguir. Aí você já fala, eu não vou conseguir. Ele começa a colocar, eu não sei. Para fulano é mais fácil, fulano é mais inteligente, fulano é mais capacitado, fulano isso, fulano tem mais vantagem, olha, tem sorte, e começa a criar artimanhas para você acreditar que você não tem capacidade nem de continuar um processo de evolução. Quantas pessoas desistem de ler a Bíblia porque o inimigo fala, eu não entendo, eu não consigo, isso é muito difícil, eu vou deixar isso para lá. Ele começa a criar argumentos mentais de enganos para tirar da gente a nossa capacidade de acreditar em nós mesmos. Então nós passamos a não confiar mais nem na nossa própria capacidade. Isso é uma estratégia. Ele faz a gente se sentir menos do que nós somos, tá? Ou seja, muitas das vezes nós temos dons e talentos, dons esses que Deus está nos forjando para que a gente possa ser capacitado a cumprir um propósito, a viver uma nova fase. E muitas das vezes ele diminui isso, ele distorce a percepção. Ele faz a gente enfatizar muito mais os nossos defeitos e aquilo que está faltando do que de fato o que nós temos como qualidade e o que nós temos para semear na vida das outras pessoas. O que nós temos para semear na nossa própria vida. Então ele tira, sabe, ele distorce essa visão. E eu gostaria que você avaliasse, olhasse para você mesmo, para a sua atual circunstância e entendesse, percebesse se isso vem acontecendo com você, tá? Outra coisa que ele faz, ele diminui a sua importância no propósito, ou seja, ele faz você acreditar que você não tem esse valor todo de cumprir um propósito, sabe, para Deus, evoluindo. Sabe quando você olha para pessoas que estão em determinado patamar e ao invés de você se inspirar e falar, vou chegar lá, você olha e fala, não, isso não é para mim?
Ah, não, eu sou de uma família humilde, simples. Ah, eu não tive pai, eu não tive condições financeiras, eu não pude estudar, sabe? A minha infância foi muito difícil. Ele começa a criar argumentos e faz você acreditar que você não tem potencial e capacidade para cumprir o propósito segundo a vontade de Deus. E aí é que entra as dúvidas e faz geralmente as pessoas desistirem. O intuito dessa mensagem hoje é você entender que a sua mente ela está sendo setada e você muitas das vezes está caindo no golpe, está caindo nessa crença errada de alimentar a dúvida que vai muitas das vezes nutrir em você uma desistência. Mas hoje o que eu quero dizer para você é continue. O processo é gradativo e é a sua mentalidade que você precisa ressignificar. Se você se esforçar para ressignificar aqui, usando a palavra do Senhor, você pode ter certeza que todo o resto vai acontecer, sabe, continuamente. Eu vou trazer a palavra do Senhor aqui para a gente meditar um pouquinho, conversar. Eu quero falar com você um pouquinho sobre uma coisa que eu não tenho falado nesses últimos dias e que eu acho muito válida. É uma passagem que está em Romanos 8:9, que diz o seguinte: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, e de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Deixa eu falar uma coisa sobre o Espírito. A gente precisa compreender que quando nós estamos em Cristo, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter o Espírito Santo em nós, tá? O que isso significa? Nós pertencemos a Jesus, então agora é Ele que administra. E às vezes nós temos um pouco de dificuldade de largar, de tirar, soltar o controle. A gente quer ter o controle, a gente quer fazer do nosso jeito. Só que quando a gente se rende ao Espírito, entendendo que é Ele que faz, nós paramos de duvidar de que Deus ele vai concluir um propósito sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós depositamos nele a confiança. Deixa eu ser um pouquinho mais clara. Sabe, eu demorei muito tempo na minha vida para compreender essa questão do Espírito Santo, porque eu achava que era eu que fazia. Então eu ficava ali fazendo um esforço, nossa, eu não consigo. Foi somente quando eu entendi o significado de graça, ou seja, o favor imerecido de Deus, quando Deus faz, quando Ele opera o poder dele em nós, foi quando eu entendi que não importa se eu não consigo, o Espírito Santo de Deus faz através da minha vida. Muitas das coisas que a gente acha que não tem capacitação, Ele nos capacita. Coisas que a gente não entende, Ele esclarece. Coisas que a gente não vê, Ele mostra. Mas como que Ele faz isso? Quando nós compreendemos que aquilo que falta em nós, Ele nos preenche, Ele derrama graça. Inara, como assim? Seguinte, você consegue fazer até determinado ponto, ok? Ok. Existem pontos que você vai chegar, eu vou dar um exemplo muito simples. Quando eu vou estudar a palavra de Deus, eu tenho algumas dificuldades, né? Por exemplo, eu vou estudar os evangelhos, às vezes eu tenho dificuldade de entender um pouco as parábolas, né? E aí eu começo a ler, e aí eu não entendo, o que eu faço? Eu oro, eu falo, Deus, eu não estou entendendo. Eu preciso que o Senhor abra os meus olhos. Eu preciso que o Senhor dê discernimento. E eu vou insistindo naquela oração até que Ele traga para mim a clareza do que Ele está falando. E aí, com aquela clareza, Ele aplica aquele entendimento na minha realidade e, através do poder dEle, Ele já me instrui a agir dessa maneira. Ou seja, Ele mesmo já age em mim e através de mim. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que isso tem a ver? Às vezes você não vai conseguir administrar 100% dos seus pensamentos, mas se você orar e confiar que o Espírito Santo de Deus pode fazer, Ele vai te ajudar a ressignificar isso. Sabe quando você acorda e fala, nossa, eu consegui fazer isso, eu achei que eu nunca ia conseguir. Sabe quando você vê as coisas sendo transformadas e você não sabe explicar como isso está acontecendo? É o poder de Deus, é a ação do Espírito Santo que habita em nós. E isso é algo sobrenatural. Isso não é algo que a ciência vai te explicar, que, sabe, o conhecimento filosófico ou intelectual dos homens vão explicar. Não, isso é poder de Deus, isso é fé. É sobre você crer que agora Ele habita em você e que Ele opera através de você, naquilo que é a sua fraqueza. É na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. E é isso que a gente precisa aprender a ter dependência em Deus. Chegar para o Senhor e falar claramente, Senhor, eu não consigo, mas eu sei que tudo posso em Ti que me fortalece. E o Espírito Santo operar através da sua vida. E Nara, você já falou algumas coisas relacionadas a isso, mas eu ainda não sei. Então eu vou te falar uma coisa bem simples que dá para fazer. Orar. Não. Senhor, eu ainda não entendi, mas o Senhor pode me fazer entender. Senhor, eu ainda não consigo fazer, mas o Senhor pode me transformar.
e crendo que Ele vai fazer, acabou, entrega e espera. É exatamente assim, quando você deposita sobre o Espírito Santo de Deus, entendeu? A responsabilidade de fazer aquilo que você não tem força para fazer. Você entende? O Espírito Santo habita em nós e nós temos que ter essa certeza, parar de se apoiar no nosso próprio entendimento e achar que 100% é tudo que a gente decide. Não somos nós que decidimos 100% de tudo. Nós precisamos deixar. Não existe lá setas malignas que nos influenciam? Pois é. Também existe o poder de Deus que nos influencia e é Ele que nós iremos potencializar. É Ele que nós iremos nutrir. Eu falo sobre o que acontece espiritualmente de maneira maligna para você entender, para você ficar ciente, para você se blindar, para você ter consciência e não se deixar levar. Mas você precisa entender que o poder que tem que ser aperfeiçoado e potencializado na sua vida, potencializado é o poder do Espírito Santo. E é por isso que a gente fala para ler a Bíblia, para estudar a palavra. Que quanto mais você lê, mais forte ele fica dentro de você, mais resistente, potente. E aí automaticamente você começa a conseguir essa força espiritual para ressignificar e mudar o seu comportamento, tá? Outra palavra que eu trouxe aqui para você é Filipenses 1:6, que diz o seguinte, Filipenses 1:6, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Olha essa mensagem aqui. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra irá completá-la. Ou seja, você não pode desanimar, desistir e não acreditar que Deus pode concluir. O que ele está falando? Ele vai fazer, é Ele que vai fazer. Talvez nós não tenhamos competência para chegar a lugar nenhum, talvez a gente não consiga, a gente está tão enraizado em coisas contrárias à vontade de Deus, que a gente sozinho não consiga, mas se a gente depositar a nossa fé nele, a nossa confiança nele, ele vai concluir aquilo que ele começou. É isso que é importante para que a gente não desista. Sabe quando vier os pensamentos, eu desisto disso? Não deixe essa mentalidade maligna derrotar o propósito que Deus tem na sua vida, mas se transforme, se posicione de maneira que você fale, eu vou ser resistente, eu vou ser resiliente, eu não saio daqui. Você entende? Porque eu creio que aquele que começou a boa obra vai concluí-la. E é essa a mentalidade. O intuito da mensagem de hoje para você é continue, o processo é gradativo, ressignifique o seu entendimento, você não pode desistir agora, tá? Outra palavra que eu separei para falar com você é Tiago 1:6. Essa mensagem essa passagem já trouxe em outros vídeos, porque eu acho muito precioso isso, tá? E eu vou ler para vocês aqui. Tiago 2, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Sabe quando você começa a fazer exercício físico, entra na academia e começa a treinar, e aí você começa a fazer exercício, começa a ver seu músculo crescer, e você fala assim, tá começando a fazer efeito? É exatamente assim espiritualmente, é isso que o Tiago tá falando, sabe? Você tem que se alegrar. Sabe quando você faz um exercício que é muito difícil, e você soa e dói o músculo, mas você fala, eu tô sentindo que eu vou crescer, que eu vou ficar com o corpo do jeito que eu quero, que eu vou ter mais saúde, que eu vou ter mais disposição. Sabe? É isso que ele está falando espiritualmente. Nós devemos entender que muitos desafios e obstáculos que acontecem na nossa vida não é para nos entristecer, não é para que a gente adote uma postura de vitimismo, não é para a gente olhar e ficar se lamentando, eu sou coitado, não vai dar certo. Não, é para você olhar e falar, peraí, agora eu vou subir um novo degrau, porque eu vou aprender a superar esse desafio, eu vou aprender a lidar com esse obstáculo. É agora que eu vou evoluir, que eu vou aprender uma nova lição, que eu vou amadurecer, que eu vou crescer, que eu vou perseverar. Perceba que ele fala aqui, quando vocês passarem por qualquer tipo de provação, ele fala, a sua fé é provada, ou seja, o que é ser provada? É quando você é colocado numa circunstância onde você tem que escolher se você vai depositar a sua fé em Deus, no propósito, eu vou continuar, isso vai passar, ou se você vai duvidar e vai começar a acreditar que não vale a pena, que realmente não vai dar certo e desistir da situação. Então ele fala claramente, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, ou quer dizer, você tem a oportunidade de continuar perseverando, de continuar resistindo para que esse músculo mental, espiritual, ele cresça. Você entende onde eu quero chegar? Eu tô querendo dizer para você que quando você passar por uma circunstância, não é para você falar, coitado de mim, eu sofro demais, eu sou um guerreiro, uma guerreira
que estou aqui sofrendo. Não, você é um protagonista, alguém que está sendo capacitado para superar situações, para perseverar, para vencer lá na frente, para cumprir um propósito. Tudo isso que eu estou falando para você é uma mensagem para você entender. Continue, o processo é gradativo. Você vai ter que continuar plantando a sua semente, semeando ela e olhando esse músculo crescer aos pouquinhos. É exatamente como um exercício físico. É exatamente como uma semente que você planta, precisa esperar que ela cresça para depois dar fruto. A nossa vida espiritual precisa ser regada. E é isso que o Tiago está falando aqui. Olha, quando acontecer os desafios, você precisa ter uma mentalidade de crescimento, ter uma mentalidade de perseverança, ter uma mentalidade de maturidade. Ai, aconteceu um obstáculo, e agora? E agora você vai superar ele. Levanta, se levanta, sacode a poeira, seja forte e corajoso, deposita a fé em Deus, faz a sua parte, mas não esmoreça. Que você comece a ressignificar esse pensamento para entender que se você está dentro de um processo de evolução, você não pode parar, você tem que continuar, você precisa perseverar, você não é fraquinho, você não é coitadinho, você é alguém que tem potencial para avançar. Se não fosse, não estaria vendo esse vídeo, Deus não estaria falando com você, você não estaria persistindo na palavra do Senhor, você não estaria evoluindo, porque perceba, por mais que você não tenha, mudado tudo por fora do seu cenário, aqui dentro está mudando, e se aqui dentro está mudando, logo do lado de fora vai começar a mudar, tá? E aí você pode perguntar, o que eu vou fazer então, Inara? Você vai mudar essa mentalidade, você vai começar a acreditar. Pega um papel e caneta e anota as coisas que eu tô falando, anota os versículos aí, anota no papel, fica olhando, fica lendo, fica meditando, fica se alimentando. Inara, mas você falou isso ontem. Gente, esse é o caminho. Tem que perseverar, tem que insistir, tem que meditar. Desenvolva a sua maturidade através da palavra do Senhor, ou seja, se está difícil você aplicar isso em você, você tem que começar a ler mais, buscar mais, persistir mais. E Nara, não tenho tempo. Busque uma estratégia sábia de administrar melhor o seu tempo para dedicar isso. É a sua vida que está em jogo, é o seu crescimento, é a sua evolução, é a sua transformação, é a mudança que está em jogo. Você precisa de fato aplicar isso sobre a sua vida, tá? E o que a gente falou aqui em Romanos, você precisa buscar a ajuda do Espírito Santo, tá? E aí você pode fazer isso através de comunhão, de propósito, de jejum, de oração. Como assim? Você precisa jejuar por você mesmo para fazer uma limpeza, tá? O que é essa limpeza? Tirar essa carga maligna que muitas das vezes nos acomete de pensamentos negativos, de que não vai dar certo, de que tá demorando demais, de que você não consegue, de que você não tem capacidade. Faz um jejum para Deus te limpar, para tirar essas coisas malignas, para você ficar mais sensível ao Espírito Santo de Deus. Você vai ver que Deus vai falar mais com você, você vai sentir o seu coração sensível à voz de Deus. Você vai começar a se sentir fortalecido espiritualmente, até para ler mais a Bíblia e aplicá-la na sua vida, tá? É importante que você coloque em prática. Eu agradeço a sua presença aqui. Eu vou passar para você aqui agora as perguntinhas para você fazer aqui do lado, eu vou colocar. Faz essas perguntinhas, medita aí em Filipenses 1:6, responde as perguntas que estão aqui do lado. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, e Romanos, capítulo 8, do versículo 9. E Nara, é muita coisa. Pois é a sua vida, investe nela, porque é a sua transformação que está em jogo, é a sua evolução, o seu fortalecimento espiritual, é a sua comunhão com Deus, é a sua vida. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E eu preciso te chacoalhar para você acordar. Seja forte, seja corajoso, seja determinado, perseverante. Continue, o processo é gradativo, mas você vai alcançar o propósito. Você só não pode parar, você só não pode esmorecer. Tá cansado? Para e descansa. Depois se levanta e continua, mas não desiste. Faça esse devocional aqui, faça esse exercício constante. Isso aqui não é uma técnica religiosa para você se tornar um religioso, mas é algo para trazer integridade para sua vida, para transformar a sua vida, tá bom? Eu agradeço a sua presença, eu vou ficando por aqui, mas eu volto de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, e eu espero você.